vamos dar sequência na nossa série tão amada, Desvendando os Parques em Orlando. Dessa vez a gente está desvendando o Hollywood Studios. No vídeo de hoje, a gente vai desvendar duas áreas. A primeira delas é Animation Courtyard. E a segunda delas eu vou falar mais pro final do vídeo, porque na verdade eu vou me redimir aqui de uma gafe que eu cometi no primeiro vídeo, quando eu falei todas as áreas aqui do Hollywood Studios. Eu falei pra vocês que eram 8 áreas. Pois bem, vamos segurar essa informação que daí daqui a pouco eu explico pra vocês qual vai ser a segunda área que a gente vai desvendar nesse vídeo. Essa área, Animation Courtyard, ela é uma área muito dedicada aos filmes. É uma das áreas criadas originalmente ali com a estrutura do parque, o antigo MGM, e era uma área dedicada realmente para a gravação de alguns filmes na época ainda da parceria com a MGM. Inclusive, tem um cantinho aqui que ainda tem escrito como se fosse a área dos estúdios do Roy Disney e que hoje em dia ela não é mais uma área de gravação, mas essa é a temática da área, porque era a finalidade de uso dessa área lá na criação do parque. Vamos dar aquela olhada tradicional no mapa para a gente se localizar. Então nós fizemos a rua de entrada, Hollywood Boulevard, a rua principal aqui do parque, viramos à direita e fizemos a Sunset Boulevard, e aí a gente voltou para o começo da Sunset Boulevard, e aí a gente continua aqui seguindo um pouco à direita, e aí a gente vai passar em frente a um gramado, que inclusive em um dos vlogs aqui da minha última viagem, eu mostrei para vocês que o Tico e Teco apareceram, fizeram tipo um mini piquenique ali. Então, você vai usar esse gramado, você vai passar em frente àquele restaurante Hollywood Brown Derby, e aí você vai chegar em como se fosse um portal, assim, ele é um portal bem quadrado, que tá escrito Hollywood Studios, e esse portal, ele é muito similar a um portal que tem lá em Hollywood nos estúdios de filmagem. Então vamos começar a explorar o que tem por aqui. Logo que a gente passa o portal, caminhando pelo lado direito, tem um grande paredão com vários mini cenáriozinhos. Você vai encontrar cenário da Doutora Brinquedo, da Fancy Nancy, do Pluto, de alguns personagens do Disney Junior. Enfim, você vai encontrar vários mini painéis ali, como se fossem mini cenários, e cada um desses cenários é um lugar de você encontrar personagens para tirar foto. Então essa é uma área que, se você tiver crianças aí no seu grupo, provavelmente elas vão amar, porque aqui é um lugar que você consegue encontrar personagens do Disney Junior. Você não consegue encontrar esses personagens, exceto o Pluto, mas assim, esses personagens especificamente que são do Disney, do canal Disney Junior, em outros parques da Disney. Então é super legal. Os meus filhos piram, a gente sempre vem aqui para tirar foto com os personagens. E aí aquela dica de sempre de olhar no Time Guide, que é o folhetinho que você pega no começo do parque, ou você olhar no aplicativo da Disney quais são os horários que os personagens vão estar lá e quais são os personagens que vão aparecer naquele dia. Essa é uma área, inclusive, que costuma ficar mais cheia mais ou menos das 10 até as 5 horas da tarde. Antes disso e depois desse horário, é uma área que costuma dar uma bela de uma esvaziada, porque não tem mais os personagens para tirar foto, geralmente, depois desse horário. Então, geralmente, depois desse horário, essa área está bem mais vazia. Tanto nos mapas quanto nos aplicativos, quando você tem esses encontros com os personagens, eles chamam de meet and greet, mas é o encontro para tirar foto. Passando esses paredões aí de tirar foto com os personagens, você vai chegar na entrada de uma atração que é a Disney Junior Dance Party, que é realmente uma festa de dançar. Então é uma dance party, mas para as crianças. É super focado nas crianças, mas assim, acaba que todo mundo que vai junto se diverte. Então essa atração é como se fosse um salãozão de festas com um palco, em que os personagens, geralmente são os mesmos personagens, ou quase todos os personagens que estão aqui fora para tirar foto. Então tem a Vampirina, tem o Pluto, tem o Mickey, que não tá aqui para tirar foto, mas que tá na festa, tem a Doutora Brinquedo, enfim. Esses personagens aí do Disney Junior, mais o Pluto e mais o Mickey, eles fazem tipo um show, assim, uma festa, convidando as crianças para dançarem. Tanto que a maioria das crianças e dos adultos, quando entra aí nesse salão de festas, senta ali no chão, na frente do palco, e aí em algum momento eles começam a dançar junto com os personagens. Se você não tiver a fim de sentar no show, no fim da sala, geralmente tem uns bancos que você consegue sentar e ficar observando lá sua criança dançando, mas o propósito ali dessa atração é deixar as crianças se divertirem junto com os personagens numa festinha. E essa festinha dura aí uns 25 minutos, e ela acontece ao longo do dia, mas em alguns horários pré-determinados, e que geralmente é por volta também das 10 da manhã, às vezes um pouquinho antes, até mais ou menos umas 5 horas da tarde. É uma experiência que eu considero aí bem legal para você levar seus filhos, se você tiver filhos pequenos, principalmente se eles gostarem desses personagens do Disney Junior. E aí, olhando aqui para o mapa, como eu falei para vocês, quando você passa esse portal, essa área é quase que um quadradão, né?
Então lá no fundo desse quadradão está uma área chamada Star Wars Launch Bay. Essa é uma área que tem muita coisa de Star Wars. Mesmo antes do parque ter a área inteirinha dedicada a Star Wars, o parque já tinha há um bom tempo essa área dedicada a Star Wars, mesmo antes deles abrirem uma área inteirinha do parque dedicado à saga. E o que você vai encontrar então dentro dessa área chamada Star Wars Launch Bay? Aqui você vai encontrar como se fosse um museu com várias coisas dos filmes. Então, figurino, acessório, tem nave que a Rey usa, tem um pedacinho de um lugar que é como se fosse um pedacinho da cantina, tem alguns droids, tem diversos posters dos filmes com diversas cenas importantes. Então, assim, é realmente como se fosse uma exposição bem grande com vários momentos de todos os filmes da saga. Aqui também você pode encontrar 3 personagens para tirar foto: o BB-8, o Chewbacca e o Darth Vader. E aí aqui uma ressalva importante: nesses locais, para tirar foto com esses 3 personagens, não tem fotógrafos oficiais da Disney. Então é importante que alguém aí no seu grupo guarde pelo menos um pouquinho de bateria, caso vocês estejam com a bateria acabando, para usar o celular de vocês para tirar foto com esses personagens, porque não tem fotógrafo da Disney nesse momento, tá? Eu confesso que eu fiquei bem frustrada quando eu descobri isso, porque não é um lugar assim com uma luminosidade muito boa, justamente pela temática ali. Então as fotos dos celulares nem sempre ficam tão boas. Eu acho que é um lugar que super pedia ter fotógrafo oficial, mas não tem. O que mais tem aqui dentro? Tem uma lojinha, né? Porque claro que todos os lugares têm lojinha. E aí tem um lugar que é tipo uma sala de teatro, né? Um mini cinema, que exibe um filme de uns 10 minutos, contando um pouco dos bastidores aí dos filmes do Star Wars. E também mostra um pouco de algumas falas, alguns relatos de alguns fãs da saga. Pra mim é um tempo aí pra ser dedicado pra quem realmente é fã da saga e quer saber um pouquinho mais. Se você já tiver explorado toda essa parte aqui do Launch Bay, se você já tiver visto a exposição, já tiver tirado foto com os personagens, e aí de repente ali na saída começar uma garoinha, saiba que aqui dentro, numa área coberta, tem uma área que é tipo uma área de descanso, assim, é uma área meio aberta, sem nada, mas que tem alguns banquinhos que ficam em uma área coberta. Então, se você tiver que fugir de chuva e você estiver aqui perto, aqui dentro você vai encontrar banquinhos cobertos. E aí também mais uma informação aqui aleatória, mas que eu acho que pode ajudar bastante vocês, é que na saída do Launch Bay aqui, olhando pra frente, né, do Launch Bay, do lado esquerdo, tem alguns banheiros que eles, por ficarem aqui no cantinho, eles não são geralmente muito vistos, então são banheiros que geralmente estão bem vazios. Bom, continuando aqui o contorno, então, virando agora aqui um pouquinho para a esquerda, a primeira coisa que você vai ver é uma loja que no momento está fechada, ela não reabriu ainda, que é Disney Junior Merchandise. Ela não reabriu desde a pandemia, a gente não sabe se ela vai reabrir ou não. Aliás, esse paredão aqui de coisas que eu vou falar agora para vocês, tá um mistério ali do que vai abrir e do que não vai abrir. Existem alguns rumores aí que eu já vou contar para vocês. A gente tá aqui bem agora na esquininha, onde tem, ou melhor, onde tinha uma atração chamada Voyage of the Little Mermaid. Seria tipo a viagem da pequena sereia. E por que eu falei que tinha e não tem? Porque essa atração também não reabriu desde a pandemia e existe um grande mistério se ela vai reabrir ou não. Vou contar um pouquinho pra vocês de como é ou como era, enfim, essa atração, e aí depois eu falo dos rumores. Essa atração é aquela atração que, tipo, não promete nada e entrega tudo, sabe? Nas primeiras vezes que eu fui visitar esse parque, eu deixava pra lá porque eu falava assim, já fui na atração da Ariel do Magic Kingdom, não quero ir nessa de novo, mas são coisas totalmente diferentes. Aqui é como se fosse um teatro, na verdade é um teatro que tem personagens e tem alguns bonecos também. É uma atração que leva um pouquinho mais de 15 minutos, então eles pegam algumas das principais cenas ali do filme, tem a Úrsula também, mas é interessante porque eles usam uma iluminação, eles usam um laser de uma forma que dá a sensação que você tá assim no fundo do mar. Então é como se fosse um mini teatrinho, mas é muito legal, gente. Eu adorei, pega bastante parte das músicas, né, do filme, então eu gostava muito de ir. Só que desde a pandemia não reabriu. E aí até recentemente eu li uma notícia que eles falaram que, acho que por ter ficado fechado muito tempo, que o teatro tinha sido invadido por como se fosse uma infestação de bolor, e aí por isso eles tiveram que fechar permanentemente. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas existe esse rumor, então pode ser que a atração nunca volte a reabrir, e eu imagino que eles fariam algo ali em toda aquela área, porque como eu também acabei de falar para vocês, a própria lojinha que fica aqui nesse mesmo bloco de prédio também não reabriu. Aqui nesse quadradão, com relação à alimentação, você só vai encontrar um carrinho. Então é um carrinho mesmo que fica bem logo na entrada, depois que você passa o portal. Ele é um carrinho que vai ter cerveja, algumas bebidas, refrigerante, alguns snacks, mas ele é só tipo um carrinho mesmo que você vai encontrar aqui nessa área.
Então a gente já fez tudo que tinha aqui nesse quadradão do Animation Courtyard. E aí também, só pra vocês se localizarem, quando vocês estiverem lá, talvez vocês lembrem desse meu comentário. Quando você estiver caminhando aqui por essa rua, você já vai ver o teatro chinês aqui na esquerda e você vai ver uma escada. Então, se você subisse essa escada, você estaria saindo exatamente na frente do teatro chinês. Mas como a gente quer explorar essa área até o fim, a gente ainda vai continuar caminhando por aqui. Então, continuando esse caminho aqui para a direita, nessa rua, você vai chegar então em um outro bloquinho de prédio, onde você vai encontrar um letreiro assim, e essa área aqui se chama Walt Disney Presents. O que você vai encontrar aqui dentro desse prédio? Bom, uma das coisas que você vai encontrar aqui é tipo uma exposição da história do Walt Disney. Então é um pouco da história do Walt Disney mesmo, então onde ele nasceu, tem algumas imagens da cidade dele, tem algumas fotos pessoais dele, e aí um pouco mesclando a história dele, já virando aí o criador do complexo Disney. Tem alguns esboços de maquete, tem alguns desenhos da criação dos parques. E aí também aqui dentro, depois que você passar por essa exposição, se você quiser, você também pode assistir a um filminho que chama Walt Disney One Man's Dream. Então é como se fosse o Walt Disney, o sonho de um homem, né? E conta realmente um pouco dessa história aí do sonho de criação do complexo da Disney. Tem alguns depoimentos bem raros, então é um filme aí que dura mais ou menos uns 15 minutos. Para quem se interessa bastante pela história aí da criação do parque, pela história do Walt Disney, então é legal você já saber que dentro dessa área aqui você também vai encontrar uma sessão de filme aí de uns 15 minutos contando um pouco dessas histórias. E aí aqui agora tem o Meet and Greet, ou seja, o encontro com o personagem para fotos, que é super novo. Antes você conseguia encontrar o Sully, o Sullivan, né, como a gente chama aqui no Brasil, do Monstros S.A., mas agora o Sullivan está em um outro lugar e quem está aqui para tirar fotos agora é a Ariel na versão do live action. Então é a Ariel parecida com a Ariel do filme que foi recentemente lançado, do live action. E aí o cenário que tem lá para ela tirar foto é como se fosse a varanda ali daquele castelo do Príncipe Eric. Como sempre, reforçando aqui a dica, olhem no aplicativo, olhem no Time Guide quais são os horários em que você vai encontrar a Ariel para tirar foto. Em frente a esse prédio do Walt Disney Presents, você vai encontrar agora 2 quiosques de comida. Um deles chama The Market, onde você vai encontrar salgadinhos, bebidas e você vai encontrar um cookie maravilhoso que eu já mostrei pra vocês num dos vlogs da minha viagem. Esse cookie chama Jack's Num Num Cookie e ele é um cookie de chocolate bem chocolatudo, assim, sabe? Com uns pedaços de chocolate bem grandes, derretidos, assim. Ele chega a ser pesado, esse cookie, mas, assim, é uma delícia. Eu acho, inclusive, que é um cookie pra você dividir com alguém, porque ele é muito grande. E ele custa aí uns 6 e alguma coisa. E ao lado do The Market tem um Joffrey's Coffee. Então, se você quiser pegar um cafezinho pra tomar enquanto você come seu cookie, vai estar um do lado do outro. E aí, com isso, a gente finaliza tudo o que tem nessa área chamada Animation Courtyard. E aí, então, explicando que eu falei pra vocês que no primeiro vídeo eu cometi uma gafe, que eu falei pra vocês que o Hollywood Studios tem 8 grandes áreas, mas na verdade são 9 grandes áreas, porque eu esqueci que bem recentemente, faz coisa de um mês, foi reaberta uma pequena área aqui do parque chamada Pixar Place. E só pra situar vocês, gente, a Pixar Place, ela é uma área, ela tipo sobrou depois de algumas expansões do parque. Eu quero que vocês olhem aqui um pouquinho o mapa, só para vocês entenderem. Esse toquinho aqui de rua é a área chamada Pixar Place. Ela é uma área que fica entre um portão que estava fechado até um mês atrás e um outro portão que agora é o portão que fica fechado. E aí você tem um prédio de cada lado. Esse prédio da direita é o prédio que antigamente abrigava a atração Toy Story Mania, que antes era a única atração do Toy Story dentro do Hollywood Studios. Hoje em dia a gente sabe que tem uma área inteira do Toy Story, que é a Toy Story Land, e a gente vai falar dela mais pra frente. Mas antigamente só tinha essa atração chamada Toy Story Mania e que ocupava esse prédio aqui. Na verdade, hoje em dia a atração continua sendo sediada nesse prédio, só que aí agora o acesso para a atração ele é do outro lado, que é justamente do lado onde tem toda a área do Toy Story. Então, logo de cara, quando a gente olha aqui para Pixar Place, do lado direito você vai ter alguns sanitários, é sempre bom falar para vocês onde tem sanitário, caso vocês estejam precisando. Mas todo esse bloco aqui do lado direito, você não vai encontrar nada, assim, não tem nenhum acesso. Tem até alguns posters, assim, da Pixar, mas não tem nada lá dentro do prédio que você possa acessar por esse lado. O que vai ter aqui? Logo no começo do paredão, você vai poder tirar foto com o Senhor Gelado, dos Incríveis. E no final desse paredão, você pode tirar foto com o Senhor e a Senhora Incrível. Do outro lado aqui, então agora do lado esquerdo, você vai ver aqui no fundo, então aqui tem um portãozão, que inclusive tem algumas imagens da Pixar e tal. E aí do lado esquerdo é o ponto onde agora você pode encontrar o Sullivan, ou Sully, enfim, do Monstros S.A.,
é aqui onde você pode encontrar ele para tirar fotos. E aí na frente do ponto de encontro do Sullivan é onde você pode encontrar a Edna. Agora dentro então desse prédio aqui que fica do lado esquerdo, lá dentro vai ter uma exposição então de moda da Edna, onde você vai encontrar os uniformes que ela criou, né, para os personagens ali, para os super-heróis. Tem um pouquinho da história da tecnologia que ela usa em cada uma das roupas e em alguns horários do dia você pode encontrar a Edna dos Incríveis para tirar foto. Saindo da exposição da Edna, entre a porta aqui de saída e a área que seria já o finzinho da Animation Courtyard, você vai encontrar um quiosquezinho de comida que chama Neighborhood Bakery, que aqui você também encontra o cookie que eu acabei de falar para vocês, super chocolatudo, e encontra mais algumas coisinhas que também são snacks. E do lado dela tem uma lojinha chamada Dept, que vai ter algumas coisinhas para vender com a temática dos filmes da Pixar. E aí, rapidinho, então, a gente já falou sobre tudo que tem no Pixar Place. Ele é tipo um pedacinho de parque, assim, que geralmente tá bem vazio, bem tranquilo. Então, se você tem vontade de tirar foto com algum desses personagens, é um lugar bacana de você ir, porque geralmente não tá super lotado. Tem alguns banquinhos para você sentar e tomar um arzinho, caso você esteja querendo. E esse encontro com a Edna também estava sendo super pedido para voltar logo. E agora que ela voltou, se você gosta aí da Edna, se você quer levar uma bronquinha aí da Edna, que ela é meio brava, então saiba que agora já dá para tirar fotos e encontrar com a Edna lá no Hollywood Studios, no Pixar Place. Espero que vocês estejam gostando muito dessa série. Se você assistiu esse filme até o final e você ainda não assistiu algum dos filmes das séries que a gente preparou aqui, continua no canal, continua dando uma olhadinha, que tem muito filme bacana, tanto para ajudar no seu planejamento de viagem, quanto para você conhecer os detalhes dos parques. Se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever no canal. E se você assistiu o vídeo até aqui e você gostou, foi bacana, te ajudou no seu planejamento, não esquece de dar o seu like. Até a próxima!